É que OVNI é um objeto não identificado. É um objeto voador não qualquer identificado. coisa. Pode ser um drone. Pode ser... Na verdade, não é que eu não acredito em OVNI, eu não acredito em vida extraterrestre chegando aqui com disco voador para aparecer para um avião. É isso, cara. Vou fazer uma graça com aquele negócio subdesenvolvido lá que voa devagarzinho. E isso não quer dizer que eu não acredite em vida extraterrestre. É outra coisa. Isso é outra coisa, eu acredito. Eu acredito em vida inteligente fora da Terra, porque aqui não tem. Então lá fora, os caras não escutam funk, né? E aí? Tem um OVNI. Não, é que ele está mostrando aqui, o chefe de segurança de Israel, é isso mesmo. É, o chefe de segurança de Israel. E ele, inclusive, escreveu um livro, né? Ou vai escrever um livro, alguma coisa assim. Tem a ver com o Trump também. O Trump também falou isso. Falou cara, olha só. Que ele sabe. A Força Aérea Americana liberou, e a Marinha também, liberou várias filmagens de objetos voadores não identificados e os caças perseguindo aquilo com uma velocidade astronômica. E o piloto do caça não consegue entender o que é aquilo. E é um piloto, né? Sabe de tudo. Só que existem tecnologias que a gente não sabe que existe. O governo americano é um negócio estranho. Eles têm FBI e eles têm CIA, Central de Inteligência, e a polícia, tipo a Polícia Federal. Na época da Guerra Fria, quando os Estados Unidos estavam lá guerreando com a União Soviética... Guerreando sem guerrear, né? Guerreando sem guerrear. Eles faziam os aviões, foi quando começou o projeto de fazer avião invisível. O negócio era tão secreto que o piloto mesmo, ele não podia falar nem para a mulher dele o que ele estava fazendo. Aquele stealth lá? Os aviões stealth, principalmente o F-117. Aquele triângulo preto. Isso, aquele mesmo. Total, cara, hoje em dia não, mas na época, total nave espacial pareceria, né? Total segredo. E tão secreto que metade do grupo que construiu o avião não tinha a imagem dele completa. Pouquíssimas pessoas sabiam aquele avião, como que ele era montado. Isso era da CIA. O FBI não sabia. Então, o próprio órgão governamental não sabia. E isso a gente está falando lá dos anos 90? 70, 80. E aí a gente pega aí 1969 foi para o museu nos Estados Unidos um avião que chamava XB-70 Valkyrie. Ele tinha 6 motores atrás, ele voava 3.2 acima da velocidade do som e ele era do tamanho do Concorde. O Concorde voou em 1969. Em 1969 esse avião foi para o museu nos Estados Unidos. Nossa. Então dá para ter uma ideia que os caras têm uma tecnologia um pouco avançada. Mais avançada do que a gente sabe. A gente sabe. E eles têm coisas, drones, que voam, que de repente a Marinha não sabe que existe, mas uma outra força lá sabe. E aí, de repente, o cara se depara com um objeto desse, voando muito mais rápido, fazendo teste, fazendo manobras que um ser humano não consegue fazer, mas ele também não consegue ver através do pod dele de radar, porque está muito longe. E aí é um objeto voador não identificado. Significa que veio uma vida extraterrestre? Não, pode até ser, mas cadê a evidência? Aí tem que ter uma evidência. Eu nunca entendo porque que antes tinha tanto vídeo e foto de nave e de ET, e agora que todo mundo tem a porra do celular, não me aparece em 4K esses vídeos desses negócios. Então, é isso aí. E o Triângulo das Bermudas? É lenda que sumia avião lá? Sumia também na época que não tinha GPS nem telefone celular. Agora que tem... agora não some mais. Então era mais por causa de... Os caras se perdiam só. E muita tempestade também. É a zona de convergência intertropical. Ah, é lá? É aquele... Porque... É perto assim da linha do Equador. É onde ocorrem os fenômenos atmosféricos mais graves que... Não sei se você sabe, mas a Terra ela é um globo. Claro que eu sei. Ela é um globo, né? É um globo, não é? E a atmosfera ali, a gente tem umas velocidades de vento que, quando chega no Equador, ocorre pela diferença do hemisfério, ocorre ou uma grande calmaria ou grandes tempestades. Isso é conhecido desde a época que os portugueses vieram para o Brasil. Várias caravelas paravam lá, uma calmaria tão grande que não saía do lugar a caravela, e os caras morriam porque acabava a comida. Caramba!
Ou tinha aquelas tempestades, aí os caras morriam porque naufragavam. Então era... Ou seja, cara, esses caras eram corajosos. Esses caras eram corajosos. Tanto quanto os primeiros astronautas, né? E era isso que eu ia falar. Eu acho que tão corajosos quanto os astronautas. Porque você não sabe o que tem do outro lado. Você tá fazendo um negócio pela primeira vez. Os Eleitos? Pô, cara, que filmaço. Cara. Se você não viu Os Eleitos, que filmaço. Porque os caras... Não existia astronauta. A Rússia já estava lá dando seus passinhos, né? Com os cosmonautas. Vários morreram na Rússia. E eles, inclusive o Gagarin, quando... Ele foi transmitido ao vivo, o Gagarin, né? No dia seguinte. Eles gravaram tudo... E quando souberam que o Gagarin voltou... Aí transmitiram. Aí falou, já podemos transmitir ao vivo agora. Aí botaram a transmissão ao vivo. Imagina se morre no meio do negócio. Então, Mas, cara, esse filme é legal e foi baseado em fatos reais, né? Que os pilotos de caça foram os caras que foram treinados para ser... Sim. Eles foram atrás dos melhores pilotos para ser os primeiros astronautas, né? Exatamente. E o lance do Mach 1, Mach 2, que é a velocidade do som, é isso? Isso, Mach 1 é a velocidade do som. Porque um foguete pega vai... Você pegar... Passa de Mach 15 antes de sair. Como o corpo aguenta isso? Não é muito... Pro corpo não faz diferença. Não faz diferença? Não, o que faz diferença é a força G, é a aceleração, não a velocidade. A aceleração faz diferença pro corpo. Então, e você tem que... Para você escapar da Terra, você tem que ter... Eu posso estar falando merda aqui, porque a parte de foguete é tudo com sacane. Ah, é? Ele vai vir aqui. Space Today. Ele vem aqui Mas, semana que vem. Se a Terra te atrai... com 9 metros por segundo, 9,6, eu tenho que falar, não lembro mais o valor. Eu não lembro. 9,8. Eu sei, mas eu não lembro. Acho que é 9,8 metros, né, por segundo. O Ale vê isso. A aceleração do planeta. Então, você tem que ter uma aceleração maior do que essa para poder sair da atmosfera. Para escapar da gravidade, senão não escapa. Então, e é isso que faz a diferença. Aliás, eu fiz um voo 0G. Fez? Fiz. É caro isso? Caríssimo. Pô, a gente queria fazer aí esse voo aí pra comemorar 1 milhão. Pô, vambora? Vamos, eu topo. $5.500. Você passou mal? É difícil não passar mal. Chama cometa do vômito, né? The Vomit Comet. Deve ser um vômito. Cara, acho mas, pô, é uma das melhores sensações que eu já tive, assim, como pessoa que está há 54 anos neste planeta. Caramba. Foi ter feito um voo 0G. Que altitude é? Não sei que altitude vai. O espaço aéreo fica restrito, onde o avião vai voar. E você tem de queda livre aí uns 30 segundos. Caramba, que é o tempo que você fica assim, sem gravidade, flutuando. Mas você vomita no depois ou durante? O que incomoda? São 14 parábolas que o avião faz. Então, assim, você sobe para essa altitude, aí você faz a primeira parábola com o piloto no cockpit, os caras são treinados, e eles têm um acelerômetro lá. Então, a primeira descida é com gravidade, acho que de Marte, que ela acho que é 0,8 da gravidade da Terra. Então, você se sente mais leve, mas não está flutuando ainda. Aí quando ele está chegando, né, no final da queda livre, ele tem que subir. Nossa. Essa subida, aí você vai lá 1,7 até 2G. E você tem que ficar deitado para suportar. É o que eles pedem para você, ficar deitado de costas. Mas depois eu descobri que se eu ficar sentado eu não passaria tão mal. Ah, é? E aí você sobe, aí quando chega lá em cima, aí tem a segunda parábola. Então você está passando de G positivo 1,8 e aí vem negativo. Acho que eu não aguento. Aí a gente vai descobrir. Positivo. Mas a sensação é boa? Pô, é maravilhoso. Principalmente as de 0G. A gravidade da Lua e de Marte, que são as duas primeiras, não... Assim, é legal pra caramba já, porque é a primeira que você está fazendo. Mas quando vem a de 0, que tu sai do chão... E tem todo um briefing antes, um treinamento, e eles falam assim, você não tá nadando. Então não adianta, né, bater o pé e fazer assim, que você não vai sair. Da primeira que faz, está todo mundo assim. Cara, mas é uma sensação maravilhosa. E são 14, né? Eu não lembro exatamente onde que tem pausa. Você pode levar GoPro e tudo mais. Porra. Pô, eu botei um videozinho no meu canal mostrando isso aí. Isso? Tem. E eu dou tanta risada que o pessoal fala, pô, você tá parecendo criança, mas você se sente criança. E na 12ª parábola eu estava muito enjoado. E você fica com um saquinho de vômito aqui no macacão, né? Algumas pessoas, na primeira parábola, elas já param
porque já começa a vomitar, e eles vão para o banco de trás, tem uns bancos atrás, e põe cinto de segurança e não sai mais de lá. Só que a sensação é a mesma, porque o avião vai continuar fazendo, você só vai estar preso com cinto. É a mesma sensação de uma montanha-russa ou não? Não. A montanha-russa você tem sensação de queda. É. Nesse não tem, porque não tem janela, você não sabe que o avião está fazendo isso, você simplesmente flutua. Você não tem sensação de queda? Não tem sensação de queda. Que loucura que deve ser isso, cara. É sensacional. Puta, deve ser... E aí na 13ª eu tô enjoado, e aí eles dão uma balinha que é de gengibre, bem forte assim, para dar aquele sabor de gengibre na tua boca e diminuir um pouco o enjoo. Mas na 14ª aí eu passei mal, e aí fui pro saquinho. Não vomitei porque eu tinha me alimentado do jeito que eles falaram, para realmente não vomitar. Mas fiquei enjoadão. Isso lá nos Estados Unidos? Estados Unidos, foi em Nova York que eu fiz. Caramba. E pior, né, que eu terminei esse voo, era umas 2 da tarde, peguei um carro para voltar pro hotel, tomei um banho, fui pro aeroporto e pegar um voo de 11 horas pro Brasil. Enjoado.